é muito importante governar a si mesmo. Se você não governa você mesmo, você está sem controle de nada. Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque o nosso convidado vai compartilhar aí suas estratégias, hábitos, rotinas, insights e muito mais. BGCast que tem o apoio aí do Lucas da De Menor Fichas Online, então você está precisando negociar fichas online em qualquer um dos sites ali, todos os links aqui na descrição. E também tem patrocínio da Bits da Game, que é o site aí que faz, tem os melhores deals aí para Reikback para o jogador em todas as salas online ali. E também você tem o link da descrição para você entrar em contato com o João, beleza? E antes de apresentar aqui o currículo do convidado de hoje, já aproveita aí para você curtir esse episódio, compartilhar o episódio, deixar um comentário aí no final, ou seja, se inscrever aí no canal também, que é sempre importante, né? E meu convidado hoje, ele é economista por formação e profissional de pôquer por decisão. E esse eu copiei lá do Instagram dele, achei muito legal essa frase. Então, a cópia não tem essa criatividade toda para fazer esse tipo de coisa. Além disso, campeão do Scoop, Pauta Builder High Roller, criador do Mental Easy. O nome dele é Luigi Sonsin, é assim que fala, cara? Perfeito, exato. E nas mesas aí atende como Gofazin 26, pelo menos no PokerStars, né? Nos outros sites são outros nicks. Cara, seja muito bem-vindo, Luigi. Muito prazer mesmo receber você aqui no BGCast, cara. Fala, Marcelo. Fala, pessoal. Um grande prazer estar aqui para trocar umas ideias. E estou bem animado para ver o que a gente vai compartilhar aqui. Cara, é muito legal te ver aqui, porque assim, eu nem sei se você lembra dessa história, mas eu lembro do seu começo, é muito interessante, né, cara? E de alguma forma, assim, e por que é legal lembrar disso? Porque de alguma forma, eu sendo instrutor, hoje técnico, já fui da parte técnica lá atrás e tudo mais, sem brincadeira, já passaram mais de 1.000 jogadores pela minha mão de alguma maneira ali, ou me perguntando, ou diretamente, ou indiretamente, e são poucos que eu gravo, cara, são realmente poucos que eu lembro que passaram. Às vezes eu lembro muito dos nicks, porque eu via muito isso, mas são poucos que eu lembro, assim, do começo, de como aconteceu. Muitos não apareceram mais e outros eu acabo não lembrando, e você é um desses caras que eu lembro, né? E assim, por que eu tô te falando isso? Por que eu tô contando também essa história pro pessoal? Porque lá no início, cara, quando você entrou no time, que eu fazia parte e tudo mais, que eu gerenciava, cuidava ali da parte técnica do iniciante, você me pediu para fazer uma reunião, para a gente trocar uma ideia. Você falou, Marcelo, cara, tem como a gente trocar uma reunião? Eu tenho umas ideias, eu tenho umas coisas aqui e tudo mais. E eu falei, beleza, vamos lá trocar, né? E eu lembro que você, dentro de várias ideias que você sugeriu lá, você falou que seu objetivo era masterizar o poker, cara. Eu lembro dessa frase. Você falando que queria masterizar o jogo todo do poker. E na hora eu pensei, cara, esse cara é meio maluco, porque eu acho que ele não sabe do que ele tá falando pelo tamanho do jogo, mas ousado. Do outro lado eu achei bem interessante, né? Porque, cara, o cara que vem falando isso é uma coisa bem ousada. Passado alguns anos, cara, isso deve ter o quê? Uns 3, 4 anos, talvez você lembre mais ou menos a ideia, o tempo que você passou lá. Eu queria saber, cara, em que pé que anda essa sua masterização do jogo e como você enxerga isso hoje também, se mudou essa visão? Legal. Um grande prazer ser lembrado por você, um cara que gera muito valor para a comunidade, que ousa enxergar além das aparências. Eu acho que mostrar além das aparências do poker é muito importante, saca? Porque o poker é um universo muito grande, é uma jornada incrível, e um dos motivos pelos quais eu comecei a jogar profissionalmente depois da faculdade é porque você tem um feedback muito rápido de como está a sua realidade interna, e já conectando com a sua pergunta de maestria. Tipo, se você está desalinhado internamente, parece que o jogo não anda, saca? Parece que as coisas não fluem, o que está acontecendo, não consigo explicar. Eu passei por uma experiência, comecei a jogar profissionalmente em 2016 e no meio de 2018, 2 anos e meio depois, eu estava menos confiante do que no final de 2016, saca? Por quê? Tipo, é porque eu estava desalinhado internamente. E como eu entrei no poker, eu me formei em economia, eu aprendi a jogar poker 10 anos atrás, em 2010. E o poker me marcou muito porque eu não era um moleque que gostava de estudar, tipo, eu gostava de jogar computador, gostava de ficar dormindo na aula e ficar zoando. Só que o poker me marcou, eu aprendi a jogar com os amigos e eu ganhei um livro de poker. E eu comecei a ler. E eu comecei a ter o hábito de ler e adorei ler. E aí eu criei o hábito de ler por causa do poker. Falei, uau, dá pra estudar, que incrível. E aí depois eu entrei na faculdade e falei, não vale a pena jogar poker agora, porque meu objetivo é desenvolver outras habilidades extracurriculares e pesquisar. É uma coisa que me movia muito, que me bem na faculdade. E aí no último ano da faculdade eu falei, uau, agora eu vou voltar a fazer algumas coisas mais para mim e decidir o que eu vou fazer no meu futuro. E na faculdade, por que eu tô falando da faculdade bastante? É porque interfere diretamente nessa meta de masterizar o poker. Eu queria fazer coisa fora da sala de aula e eu não tinha muito tempo.
para estudar em si. Então, eu tive que aprender métodos de estudo. E aí, quando chegou no último ano, eu falei, eu adoro estudar e eu quero ter independência financeira dos meus pais. E aí rolou algumas sincronicidades e, o poker é um caminho. E aí eu voltei a jogar poker, e eu falei, e se eu fizesse poker? E se eu jogasse poker full time, saca? E aí foi bem na época que o Goff estava lançando vários cursos e tal, e aí foi um exemplo, um modelo, eu falei, uau, dá para fazer o poker. E aí quando eu entrei no poker, eu tive êxito em aprender de maneira muito eficiente na faculdade. Então eu falei, bom, vou masterizar o poker. E por ter sido bastante influenciado pelo Goff, eu acho que a parte mental foi algo muito forte em mim, saca? Eu sei que é muito importante governar a si mesmo. Se você não governa você mesmo, você está sem controle de nada, certo? E se controlar a si mesmo é uma grande jornada. Resumindo a história, o ponto é que nos primeiros 3 anos e meio, eu jogo desde janeiro de 2016, eu fiquei lutando para tentar entender como governar a mim mesmo. Então eu achei que tinha encontrado uma ferramenta, eu falei, caraca, é isso, velho, é isso. Aí eu falei, não, então uma piscina incrível, eu achei, eu vou pular de ponta, eu pulei de ponta, quando eu tava chegando perto eu descobri que era um balde de água, dei de cara no chão. Bum. Sei como controlar o medo, bum, não sabe, você tá jogando e tá sentindo isso. E o processo foi avançando, então a masterização do jogo, nos primeiros 3 anos eu coloquei muita energia em entender como ficar presente, como governar a mim mesmo. Então fui pelo caminho mental, vi que não dava tanto certo para mim, e aí eu encontrei vários pontos de tração que me permitem ficar presentes durante o jogo. Então, em que pé anda essa masterização? Eu diria que eu encontrei os pontos de tração para evoluir emocionalmente no jogo. Estou muito feliz com isso. Foi um desafio muito grande. E agora estou no processo de encontrar esses pontos de tração técnicos, tá? Que realmente faz você ficar bom tecnicamente e como encaixar isso na sua rotina de um jeito que você fique bom naturalmente, sabe? Com o que você faz, o que você pensa, o que você sente, etc. Cara, eu tô no caminho, tô longe de masterizar essa resposta. Tô bem longe, mas tô no caminho e tô bem feliz em ter encontrado algo que dá resultado na questão emocional, que era o que me pegava muito. O animal, cara, e uma meta ousada, como eu falei, e eu queria saber você a respeito disso, sobre metas ousadas, cara. O quão importante isso para um jogador? Porque muita gente pergunta, eu queria só fazer uma coisa ou outra, e tem metas não tão ousadas assim, mas como você vê essa questão de estabelecer coisas ousadas para você buscar ali dentro de qualquer cenário que você esteja vivendo? É uma mixed strategy, eu acho. Depende muito do que está acontecendo dentro de você. Se você está querendo uma meta ousada para provar uma coisa que não vem de dentro de você, para provar para os outros por causa de uma dor que você teve no passado, é uma cilada, uma armadilha, certo? Você vai sofrer bastante. Mas é o processo, você precisa passar por experiências que vão te fazer aprender. Agora, eu acho que a grande sacada é você olhar para o que é natural para você. Tipo, para mim sempre foi natural aprender. Quando você olha o que é natural para você fazer, para mim uma outra pessoa sempre foi natural conversar. Então, tipo, cria coisas que vão te colocar nesse caminho. E se você quer mirar um pouco mais alto, mira. Se você quer mirar um pouco mais baixo, mira também. O problema é que se você mira muito baixo e não tem referências, você acha que você tá matando, sabe? Tipo, você acha que o mundo é sua cidade. E aí você descobre que tem um continente. Você fala, opa. Então, um contraste específico pro poker passaram 3 anos, e aí eu lembro quando eu comecei antes, em 2015, no último ano da faculdade, joguei alguns eventos ao vivo. E eu olhava os caras da minha cidade e falava, caramba, aqueles caras são incríveis. E aí passaram 3 anos, eu olhei e falei olhei para mim, vi onde eu tava, e olhei onde eles estavam. Eu falei, uau, por que eu vou evoluir tanto e eles não, saca? Porque eu tava me comparando com pessoas muito boas, porque eu tinha metas muito ousadas. Então, para mim funcionou muito ter metas ousadas, porque eu fui me aproximando de referências muito altas. Então, tipo, se você se compara positivamente com o Ronaldinho Gaúcho ou com o Cristiano Ronaldo, você vai achar que você está pedalando, que precisa melhorar muito. Agora, se você se comparar sua habilidade de pedalar comigo, você vai achar que você está matando, saca? Então eu acho que as metas, elas são conectadas com as referências que vai se aproximar. E a meta tem que vir de dentro de você de verdade. Tipo, se é uma coisa para provar para os outros, aí entra na questão emocional e mental. Do porquê você está fazendo o que você está fazendo e quem é você que quer isso, tá? Quem é você sem isso? Essa é uma boa pergunta também. Animal, cara. E assim, olhando para o cara que é mais iniciante, assim, qual o maior erro que ele acaba cometendo no início da jornada, assim, para querer ali realmente, vamos dizer, masterizar o poker, que é um caminho muito longo e tudo mais, ou se tornar realmente um jogador lucrativo, começar a caminhar legal ali? Tem um pouco a ver isso que você está falando, ou você vê algum outro erro também bem importante que a galera acaba cometendo? Eu vejo que o erro está em não ousar saber. O cara, ele não ousa pensar por conta própria. Ele subestima a habilidade dele de pensar porque ele é iniciante. Então, pensa numa coisa que é muito boa que você faz, seja uma coisa que fez na faculdade ou um curso técnico que você fez.
Se você comparar um cara que joga poker para entrar nessa área, ele também vai ser iniciante. Mas você vai olhar como para esse cara muito bom no poker. Você fala, bom, esse cara é muito bom no poker, eu ensino ele, ele vai ficar muito bom nisso aqui rápido. E você é esse cara, saca? Você é muito bom em alguma coisa. Então, se você inverter, você vai ver que não tem tanta diferença, só uma questão de tempo e de atitude. E se você ousar saber, você vai galgar muito rápido. Eu vejo os caras que estão começando, eles não ousam saber, aí eles ficam esperando as coisas, ficam esperando o conteúdo que vai vir. E isso não é muito o caminho, né? Tipo, você perde muito tempo dependendo de outras pessoas e aí entra um ciclo de vitimismo depois, né? Puta, eu fiquei 1 ano e meio aqui, não aconteceu nada, e um cara em 2 meses fez o que eu fiz em 1 ano e meio. Mas quem é o responsável? Você, né? Então, acho que essa é a sacada. Se você ousar saber e olhar para você e ver o que você gosta de fazer, o que você é bom, naturalmente você vai andar, tá? Não tem um caminho. Tipo, tem vários caminhos. A questão é qual caminho te dá prazer, tá ligado? E também uma coisa interessante. O que te faz... É meio delicado isso, mas o que te faz chegar perto da morte? Tipo, qual é o caminho que dá mais medo? Saca? Tipo, se você tivesse grana ilimitada, por qual caminho você iria? Tenta ir por esse, saca? Porque foi isso que eu fiz. Em 2016 eu entrei no Flow, né? No pré-Flow, fiquei 3 meses, e aí foi muito legal, porque vocês foram super abertos, você, o Felipe e tal, trocamos bastante ideia, e eu tava lá, tipo, no ultra mico, né? E aí eu falei, bom, se eu tivesse dinheiro ilimitado, o que eu faria? Bom, jogaria por conta, teria um coaching extraordinário de vida e começaria a pesquisar jogadores muito bons, como eles fazem o que eles fazem. E eu lembro que naqueles 3 meses eu fiquei $800 up. E aí eu peguei meus 25%, falei, bom, vou jogar por conta, que é exatamente isso que eu faria. E aí eu comecei a jogar por conta com $175 e várias sincronicidades aconteceram, somaram com minha preparação dos últimos 3 meses que eu estava criando de um projeto para aprender poker de maneira mais eficiente. Bum! Em 1 mês eu tinha acesso ao investidor, eu tive acesso a um coaching sinistro de vida, de meditação e tal, e tive bankroll. Então, tipo, qual o caminho, se você tivesse grana, qual caminho você seguiria? Ou o que você faria hoje se grana não fosse problema? Esse tipo de coisa, não acho que você tem que... Eu vejo que eu fui muito loose aggressive na vida e isso me fez sofrer e passar por coisas que não precisava ter passado. Mas eu me arrependo, foi bom. Então eu diria... Só que eu vejo que as pessoas, elas não polarizam tanto para esse lado, elas polarizam para o outro lado. Elas nem pensam o que elas fariam se dinheiro não fosse problema. Sabe? Elas estão indo pela cabeça dos outros, a maioria. E tá tudo bem, cada um tem a sua jornada de evolução, mas se você está nesse ponto, pensa, simplesmente exercita. Então hoje eu vou tirar meia hora para escrever o que eu faria se dinheiro não fosse problema no poker, tá? E aí você shifta e é bem gostoso. Te leva para um lugar muito bom. Esse exercício é muito legal, cara. Tem um outro também que é você pensar que você quer deixar no mundo de passagem e tudo mais para as pessoas que você conhece, sabe? É muito, muito interessante. E você está falando, cara, é basicamente considerar que você tem uma individualidade, né? Que você é alguém, que você já tem os seus negócios e partir dela e não partir do background dos outros, né? Isso é bem, bem importante, cara. Eu queria falar... E as pessoas... Pode falar. Posso reforçar um pouco nesse aspecto? Eu vejo que as pessoas, elas ignoram o que elas fizeram antes do poker. Tipo, velho, traz o que você fez de bom antes do poker pro poker, tá ligado? E tudo bem, você tá aprendendo poker, você tá iniciando no poker, mas você pode gerar valor para quem tá no poker com base no que você já tem. E eu vejo que isso sempre trouxe muitos resultados. Tinha mensagem aqui, vê se faz sentido também para você, cara. Todo mundo tem habilidades e competências, todo mundo tem que já desenvolveu durante a vida. E para você adquirir uma nova, é algo que demanda muita energia. Ou seja, qual o melhor caminho? Você está sempre desenvolvendo algo novo ou você já partir de algo que você já tem, usar ele, e claro, você vai desenvolver novas, né? Porque basicamente isso que você está falando, né? A galera só quer desenvolver coisa nova. E esquece que tem coisas boas que ele fez, por que não começa utilizando as suas forças, que eu costumo falar, suas potencialidades, usa ela, porque ela vai usar, de alguma maneira ela se encaixa no poker. Não sei como, a ideia é cada uma, mas ela se encaixa. Começa usando ela, porque aí você vai começar a caminhar. Depois você começa a adquirir novas competências que você vai fazer. Como você vê isso, cara? Faz todo sentido. Só que ao mesmo tempo é um pouco assustador, né? Porque eu tenho uma coisa que eu não sei como encaixa um pouco e o que eu faço. E aí olhando para trás eu vejo que uma coisa que clareou para mim, exatamente para usar isso, foi uma frase que eu aprendi na faculdade, que é: a sua segurança não está na sua família e nos seus amigos. Sua segurança está na sua capacidade de resolver problemas. Então, sempre trouxe isso para mim. Tipo, eu sei resolver problemas, eu sei gerar valor. E então, se você pega suas forças e fala para um cara que você tem acesso num poker e fala: velho, como eu posso te ajudar? Eu sou bom nisso, eu não sou tão bom naquilo, mas eu sei que eu sou bom nisso. Como que é o seu negócio hoje? Como eu posso contribuir com você? Pronto, o cara vai te falar, velho. Mas aí exige pré-flop que você esteja genuinamente querendo contribuir, saca? Genuinamente, tipo,
Não pode ser uma coisa, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo. Não, isso não funciona. Isso é ser fish na vida, tá ligado? Então, e no fundo tá conectado com uma coisa que a gente vai trocar depois, isso é sobre medo. Você tá tomando uma decisão com base em medo. Se você não tá sendo autêntico, por que você tá fazendo? Porque você quer aquilo, que você tem medo de não ter aquilo. Não é por aí também, ao meu ver, né? Tipo, uma experiência que eu tive. E por esse caminho de contribuir, as portas vão se abrindo. É difícil explicar, mas é meio que isso, sabe? Tipo, as portas vão se abrindo e é da hora. Muito louco, cara. Cara, você falou um pouquinho de estudos, né? Você é um cara que já falou que talvez uma das maiores de suas forças é querer estudar e tudo mais. E é uma dificuldade de muito jogador, cara. Realmente é uma dificuldade de muitos. A galera gosta muito da prática, mas estudo. Tem um perfil dos jogadores que, na minha ideia, acho que é uns 30%, 40% gosta de estudo, e o restante ali está mais pro outro lado e acaba negligenciando. Eu queria saber de você, cara, como você planeja seus estudos, como que é isso hoje, dias, horários, como é essa sua rotina aí de estudos, como funciona isso para você? Ainda mais você que joga por conta, se desenvolve por conta, isso dali, quando você tem um time, meio que você vai na vibe do time, e para quem não tem, né, cara? Sim. A maneira que mais funcionou para progredir nos meus estudos foram os mini hábitos, foram fazer uma pequena ação muito pequena sobre determinado hábito. Então, hoje em dia, eu tenho construído vários mini hábitos de vários assuntos, por exemplo, XPV, basicamente entender o equilíbrio dos ranges pré-flop, estudar ICM, estudar o curso do BBZ, que é um dos melhores conteúdos que eu vejo hoje, sobre isso, de várias soluções. Rodar um spot single raised pot, um spot de 3-bet pot, tipo, resolver essas mãos, rodar situações de three-way. Então, a maneira que eu organizo hoje, eu não penso muito em tempo, não funciona assim, tipo, porque eu valorizo muito liberdade, então, não quero estar limitado pelo tempo, eu quero ter o tempo para fazer o que eu quero. Então, eu não me limito a tempo, não me limito a horários, eu simplesmente vejo se eu vou grindar ou não, que horas eu estou a fim de começar a grindar, e executo aqueles mini hábitos antes do grind. Se não dá para executar antes do grind, eu executo depois do grind, saca? E, agora, uma coisa que eu planejo e sou fiel é journal. Tem um exercício que chama-se páginas matinais, que é você escrever 3 páginas por dia sobre qualquer coisa, e isso sempre me trouxe clareza sobre o que estudar, sobre onde estudar, como estudar, por que estudar. Então, eu acho que, tipo, cada um tem uma série de recursos diferentes, saca? E os recursos que eu tenho hoje, eu não comecei com esses recursos, eu comecei com muito menos. Então, não é muito sobre quais recursos eu tenho, é o que eu tenho, ou melhor, não é muito sobre o que eu não tenho, é o que você pode estudar hoje. E vai avançando, sabe? Tipo, um dos grandes avanços para mim no início foi entender qual era a mecânica do flat 3-bet. Quando eu entendi o que direcionava um range, como você constrói um range flat de 3-bet, que me trouxe um boost muito grande. Então, é meio que tentar abraçar o mundo não é muito bom, porque você vai avançar um pouquinho em cada coisa e não vai ter uma visão do todo. Então, é muito melhor no início você ir fundo nas bases, e aí quando você tem as bases, você vai trazendo áreas que são deficitárias para o equilíbrio. E aí, essa maneira que eu estou operando hoje, trazendo essas áreas que eram deficitárias para o equilíbrio, tipo, é isso que eu preciso para estar um pouco à frente da competição. Por outro lado, eu sempre gostei de pensar, um bom ponto, eu sempre fiquei muito puto por clicar botão. Então, tipo, chegava no primeiro ano, chegava no River, não fazia ideia do que estava acontecendo, não fazia ideia, o cara sempre tinha, sempre dava call, ou o cara nunca foldava, eu sempre blefava, e me incomodava, porque, tipo, eu sei lógica, eu tenho raciocínio, por que aquilo não acontecia no poker? Sabe? Eu me sentia muito mal. E aí eu fui tentando criar formas de ver os ranges melhor. Então, no meu caso, como eu estudo, entender os conceitos, então você está no início, é muito importante você entender conceitos. Se você não entende conceito, velho, não adianta ter estratégia. Tudo bem, adianta, você vai clicar uns botões melhor do que se você não tivesse, mas, ao meu ver, o que me preenche é compreender, sabe? Evoluir e entender aquilo. Se eu não compreendi, eu sinto que eu estou perdendo meu tempo, sabe? Pô, o que eu estou fazendo? Qual a diferença de estar fazendo isso e estar num banco? Nenhuma para mim, saca? Tipo, se eu não estou entendendo, então eu tenho a oportunidade de entender. Não que estar no banco seja ruim, só uma escolha que eu não quis seguir. Enfim. E aí o segundo ponto é tentar compreender os ranges de uma maneira que seja digerível. Eu vejo que um grande desafio é entender a essência do movimento das cartas, não a solução das cartas. Eu sinto quando tem uma solução de uma situação e eu não entendi ela profundamente, tá, ok, eu tenho a resposta, mas eu não falo, puta, não me sinto preenchido. Então, respondendo, a rotina é bem dinâmica, que funcionou muito para mim, que me fez evoluir demais, foi mini hábitos. No início foi entender conceitos, e o que me faz sentir muito feliz é eu estar avançando na minha maneira de estudar poker. E até abrindo parênteses, ontem a gente tive uma conversa com o Zinhão e o Pudai,
da aventura, e aí o Zinho falou uma parada da hora, tipo, que o que me move é voltar para a essência é eu encontrar o meu jeito de estudar, saca? Eu voltar para as raízes. Então, eu sempre tive isso muito em mim. Qual é o jeito que eu estudo? Tipo, procura como você se sente satisfeito estudando poker. Encontra isso e segue isso, tá ligado? É fácil? Não. Mas quando você encontra, velho, é tão prazeroso, sabe? Tipo, fala, puta que massa. E aí você tem que estar aberto para aprender. Tipo, consumir conteúdo de tudo quanto é lugar. Sempre fiz muita pergunta. Sempre não tive muitas respostas, tá ligado? Run to answer. Perguntei para todo mundo um monte de coisa que eu tinha problema, sabe? E a galera quando responderam poucos, que é legal. Mas poucos responderam, mas responde. E aí quando responde, vem a referência certa, tá ligado? Eu tava tentando entender como os solvers funcionavam. E aí eu perguntei pro sócio, perguntei pro Jason Kuhn, perguntei para vários caras. O sócio respondeu: entra aqui e tem um artigo que explica como os solvers funcionam. 5 anos, velho. Pronto. Então, é a atitude, e aí por isso que volta no ousar saber, sabe? Quando você ousa saber, quando você está disposto a contribuir e você está pensando, sentindo você, tá olhando para dentro, meio que não tem um caminho, vai ser o seu caminho, e é isso que você precisa para evoluir. Essa foi a minha experiência nesses primeiros 4 anos. Cara, quando você estava falando ali, eu me recordei de uma teoria, talvez, não sei se você já ouviu falar, mas é muito parecido com isso, que é uma teoria de resolução de problemas, mas que tem a ver com isso, né? Basicamente, dominar o poker é um problema, né? É um problema a ser solucionado. E existe a teoria do salame, que fala a seguinte coisa, né? Você não tenta comer o salame de uma vez só. Você fatia, né? Você fatia e vai comendo, fatia e vai comendo. E é basicamente isso, né? O poker é um puta de um salame enorme, tá ligado? E tem gente querendo engolir de uma vez só. Fatia. Vai fatiando e vai comendo, vai fácil de direção. E aí eu queria saber, cara, pensando que o salame é uma coisa... O poker é um salame, agora ficou aí com essa imagem na cabeça. Para o cara iniciante, mais ainda. E você já deu umas dicas ali que é focar no fundamento, eu concordo muito com você, eu falo muito disso. Cara, foca no fundamento, principalmente no início. Você não tem como aprender nada, uma arte marcial, poker, coaching, vida pessoal, sei lá, qualquer assunto que você esteja, se você não vai no fundamento de como funciona aquilo. Para você, quais são os fundamentos do poker, cara? Para dar uma clareza pro cara que está iniciando, ele já começar a buscar assuntos para ele poder até estudar isso ali. Quais são os principais fundamentos, sei lá, top 5 fundamentos que um iniciante deveria começar a estudar e a dominar, na sua opinião, cara? O guarda-chuva são os conceitos. Então, se fosse entender os principais conceitos, tem que entender equidade, você tem que entender o que é odds e o que se desdobra disso. Então, eu diria que você entender esses conceitos sobre a mecânica, de como você monta um range pré-flop de ataque, como você monta um range pré-flop de defesa, e principalmente entender qual é o objetivo do jogo. Quando a pessoa ela não tem uma visão do qual é o objetivo do jogo, ela se apega às circunstâncias aparentes. Tipo, por que o cara tem dificuldade de jogar lose? Porque ele não entendeu o objetivo do jogo. Porque ele está apegado a certa mão. Se ele entender o objetivo do jogo, pré-flop pelo menos, ele vai mudar totalmente a maneira que ele joga. Então, eu diria que o iniciante busca entender esses conceitos básicos, mas entender a aplicação deles a fundo, saca? Odds, equities, os tipos de equidades, como que você usa isso, o que é robust equity, é muito importante. E depois, tenta criar na sua cabeça, ou melhor, cria na sua cabeça qual é o objetivo para jogar pré-flop, qual é o objetivo para jogar no flop, o que você quer fazer. Teoriza sobre isso. Eu lembro muito quando... eu sempre gostei de ver referências, tá ligado? Porque... Federer, Nick Howard, vários caras, e compartilhar um pouco sobre isso. E aí eu lembro que o Federer falou uma parada muito sinistra em 2014 ou 2015, conversando com o Joe Ingram, ele falou assim, que ele valoriza muito o cara que resolve o jogo por ele mesmo, saca? E aquilo me marcou muito, tipo, resolve o jogo por você, não que você não quer ter ideia dos outros, mas pensa pela sua cabeça, saca? E isso te dá autonomia em várias áreas da sua vida. Então, eu diria para o iniciante, conceitos, tem vários, os principais é o que criam as estratégias básicas de ataque e defesa, mas o principal é você entender o objetivo. Quando você entender o objetivo, e para entender o objetivo você precisa ter atitude, né? De querer saber a parada, então eu diria isso. E, cara, uma outra coisa que aí uma consequência de estar entendendo isso é buscar ferramentas que auxiliam nesse processo. Eu queria ver na sua visão, eu sei que você é um cara aí que estuda bastante através de ferramentas, você domina muita coisa disso, você até citou ali do PioSolver e tudo mais, mas qual que você acha que são as ferramentas imprescindíveis hoje no mercado do poker? E se você separa isso, cara, para o iniciante, talvez ele foque mais nisso, ou tudo de uma vez. Como você vê isso e quais são para cada estágio da carreira, se você acha que essa separação é válida, claro. Tá. Eu acho que a principal ferramenta é uma ferramenta chamada desapego. É uma ferramenta que você guarda na sua cabeça. Que as pessoas elas são apegadas às ferramentas.
Então, quando você tem uma ferramenta de desapego, você se desapega do seu time, você se desapega do seu backer, você se desapega de tudo. Não é fácil, é difícil, porque o apego traz segurança. Então, quando você está desapegado, eu diria, olha a ferramenta que está chegando para você agora. O que tem aí perto? O que os amigos estão usando? Tipo, eu usei todas. Não todas, mas provavelmente tem alguma que eu não usei. PokerStove, sei lá. Mas eu diria, se fosse sugerir, né, Power Equilab, Rodeo Resource Calculator, depois Pio, depois Simple Three-Way e no meio do caminho ali, Hand to Note, sabe? Tem um post sobre isso no meu Instagram, mas eu diria que é o principal desapego, porque o que acontece? Depois você fica muito bom. Imagina se você estudou o equilíbrio todo de push e fold com 10, 15, 20, 12, 13, todas as blinds ali. O que você ficou bom? Você ficou bom no HRC. Tá. O que você quer fazer amanhã? Você quer fazer o que você é bom, que vai te dar prazer. Se você está pegado aquela ferramenta, você não vai para a próxima. Então, se desapega das ferramentas. Tá, eu tô muito bom no Hand to Note, tô sinistro, saca? Tô muito bom. Tá, mas quem sou eu sem software? E aí, se acabar isso hoje, se eu não tiver como mais usar? E se isso for inútil? Pronto, velho, solta isso. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a ficar bom no Simple Three-Way. Tá, e se o Simple Three-Way sumir também? Tá, pronto, próximo, tá ligado? E aí você não tá refém daquilo, você tá pensando com aquilo, é uma ferramenta para lapidar a sua tomada de decisão, não para falar, enfim, não tá pegado. Eu acho que essa é a chave para quem tá começando e para todo mundo, tá ligado? Todo mundo. E a ideia de entender como a ferramenta funciona, como ela pensa, porque se você entende isso, cara, eu penso isso. Outro dia eu tava questionando uns clientes meus nesse sentido, de falar, cara, alguém criou essa parada. E esse alguém que criou, provavelmente ele tá muito mais avançado do que você, que domina a parada que ele criou, entendeu? Então, você começar a pensar dessa maneira, fazendo isso que você falou, você pega um desapego, você entende o mecanismo, é claro que a gente não consegue fazer os cálculos matemáticos ali, mas a ideia, acho que às vezes até é mais importante do que só o uso, né, cara? Como você vê isso? Já refletiu sobre isso também, cara? Sim, e conversar com os caras que criaram softwares é muito bom. Quando você tenta entender como o software funciona, manda uma pergunta pro Pio sobre. É ele que responde o e-mail do Pio. É muito da hora. O cara é um brother. Tipo, ele aceita sugestão, você está ajudando ele, você é cliente dele. Isso é legal. E a outra coisa é como você aprende. Então, eu sou muito visual. E eu ficava de cara que eu não conseguia ver as coisas. Aí, tipo, mexendo na Flopzilla, não via porra nenhuma também, tá ligado? Via uma mão e um range e não acontecia nada. E aí eu chegava para jogar, clicava o botão porque eu não sabia o que estava acontecendo. Não conseguia ver os ranges. E aí rolou uma sincronicidade que eu fui ensinar uma galera que jogava por diversão, empresários e tal, numa cidade aqui perto. E eu falei, velho, eles têm pouco tempo e eu quero ajudar eles a ver o jogo. E aí eu coloquei o que eu chamei de microscópio do poker, que são 8 ranges. Então, o range de ataque e defesa, pré-flop, flop, turn, river, tá ali. Então, eu criei uma ferramenta porque me ajudou a ver o jogo e ajudou outras pessoas a verem o jogo, saca? Então, eu diria, pensa como as ferramentas funcionam, sim, super importante, porque o que os caras fazem para criar aquelas ferramentas é sinistro. Tipo, engenharia de software é absurdo. O jeito que eles resolvem o poker é extraordinário, é muito preciso. É uma complexidade, velho, muito grande, saca? O Pio Asik, o Will Tinton, ele criou alguns softwares 6 anos atrás para resolver também. Ele criou o próprio Pio Solver dele, é o cara que escreveu aqueles livros de heads up. E ele tem um conteúdo online que ele explica como criar, como você programa. Então, quando você começa a pensar como o cara fez, você vê quão complexo é. E aí, eu não acho que é muito importante você ficar entendendo só teorias. Eu acho que é importante você falar, tá, por que isso é importante para mim? Então, no meu caso, era a dor de chegar no final e não ver o que tá acontecendo. Falar, não, eu sei, velho, eu sei lógica, o que tá acontecendo, eu não tô entendendo. Porque é comigo o problema ou é porque o jeito que eu tô estudando não é tão eficaz, tão eficiente? Então, eu diria, como você estuda, se você está feliz com o que você está performando e vai encontrando as ferramentas para ajudar isso, sabe? Ferramenta é só para isso, só para você jogar melhor. Você, enquanto você está jogando, você está tomando decisão, você está usando sua mente, você está usando sua intuição também, parando um pouco a mente. Acho que é por aí. Ideias para direcionar. É uma ferramenta, né, cara? É igual um martelo, não é um martelo que te governa. Você pega o martelo para fazer um furo na parede, você tem que ter uma intenção para aquilo, né, cara? Resumindo a parada, né? É mais ou menos exatamente, isso. Ó. E tem uma história da hora sobre isso, que marcou muito sobre quando eu estava pesquisando ferramentas sobre como governar a mim mesmo. E aí eu fiquei muito apegado a uma ferramenta que mexia muito com a mente. E aí aqui não estava avançando, estava trazendo bastante dor, para ser honesto. E aí eu vi uma história que me marcou muito, que é assim, tinha uma família com um pai, uma mãe e 2 filhas. E estavam dormindo à noite, de madrugada, começou a chover pra cacete, chuva, e começou a alagar a casa.
começou a alagar a casa. O pai acordou a mãe e as filhas, falou, vamos subir no telhado que vai alagar tudo. Você ouviu essa história, não? Não. E aí, quando começou a alagar tudo, eles foram pro telhado, o pai começou a ficar desesperado que não ia ter como fazer, ia ter que começar todo mundo a nadar, tentar levar as filhas, e do nada a filha dele relou nas costas dele e falou, pai, tem um barco ali. E aí eles foram lá, do nada apareceu um barco, pegaram o barco, foram pra cidade, tipo, chegaram onde não tinha água. Sobreviveram. O pai falou, uau, que milagre, sabe? Chegou um barco aqui, do nada. O que vocês acham? Um sinal de gratidão e valorizar isso, que salvou a nossa vida? Vamos carregar o barco na cidade. E aí eles começaram a carregar o barco na cabeça lá, a família toda carregando o barco na cabeça na terra. E aí o que você pensaria dessa família? Você fala, pô, esses caras estão loucos, né? Pô, você tá na terra, o que você tá com um barco na sua cabeça? E é um pouco isso, ferramenta, sabe? Ferramenta é um barco. Você tá na água, usa o barco. Não tá na água, solta, velho. Tipo, você é louco, saca? Que bobagem você ficar carregando um barco na sua cabeça na terra. E aí tá num processo muito interno de você se identificar com as coisas. Tipo, por que você tá pegado àquela ferramenta? Tá, quem é você sem... E aí, uma das principais ferramentas que acontece no jogo, tirando da parte de evolução técnica, são os resultados. Tá todo mundo apegado ao resultado, eu incluso. É desafiador você se desapegar do resultado. Então, tipo, quem é você sem lucro? Cara, eu tô tentando lembrar aqui agora, só de onde é a referência. Eu tava vendo, acho que um podcast, eu sigo muito empreendedor, né? Então acho que era do Thiago Nigro com o Flávio Augusto, se eu não me engano. E eles comentando assim que você não é o que você faz, né, cara? Você não é o que você faz, você é muito maior do que isso. Você faz, eu sou um jogador profissional de pôquer, é o que eu faço. E aí, às vezes, por que isso é legal de pensar? Porque se eu te julgar e falar, cara, Luigi, eu acho que você não é um bom profissional, eu não estou falando que o Luigi é uma pessoa ruim. Eu posso estar fazendo julgamento do trabalho dele. Independente. E quando você separa isso, você tem uma liberdade muito boa de entender que eu não sou aquilo que eu faço. O que eu faço é uma coisa que está dentro de algo muito maior, né? E é isso que você está falando, mais ou menos, né, cara? E é muito difícil isso, você realizar emocionalmente. É foda e é um processo, saca? Não é tipo, por muito tempo, e até hoje, em diversas situações, eu me identifico com o que eu tô fazendo, tá ligado? Mas você entender isso que, pô, sim, eu não sou o que eu faço, velho. Por isso que é importante você lembrar o que você é bom antes do poker, saca? Porque aí você não tá tão preso. E outra coisa é você lembrar o que você gostava de fazer quando você era criança. Isso é uma chave muito massa, que isso traz pro poker isso, velho. Isso te dá a realização e é da hora, é uma coisa que funciona. Cara, uma outra coisa aqui que, pô, me identificando em muitas coisas que você está falando ali é a questão que você é alucinado e curte muito gerar conteúdo, né, cara? Vejo lá, você sempre gera e tudo mais, quem te segue vê que você gera muito conteúdo, muito valor pro pessoal. Eu queria saber de onde nasce isso, cara. Como que vem essa necessidade de você, cara, eu preciso ajudar a galera de alguma maneira, eu preciso trazer isso pro pessoal. Você falou que gera, eu acho muito parecido comigo também, de sem querer ganhar nada, mas pela intenção do passar conteúdo. Como que é isso para você, cara? Eu sempre gosto de perguntar isso para quem tem essa afinidade comigo para poder aprender e melhorar ainda mais isso, cara. Para mim, aprendi uma frase no início que é uma frase do Tony Robbins que fala: sucesso sem crescimento sem contribuição é fracasso. Eu tomei muito isso para mim, que poker é desafiador contribuir, e eu vi que compartilhar ideias, que é uma coisa que eu amo fazer, me faria contribuir e me faria desenvolver minha comunicação, que eu também gosto. Então foi meio que um mix de unir útil e agradável, sabe? É útil para mim contribuir e é agradável para mim desenvolver minha comunicação, e eu gosto e eu aprendo muito, tá? Quando eu estou fazendo, então é meio que um mix. E eu também sou, o principal valor é evolução, sabe? Eu adoro aprender, é uma coisa que é natural para mim desde criança, então sempre que eu compartilho eu aprendo e é isso. E como você enxerga esse compartilhamento de informação? Porque tem pessoas que têm medo, né? Não vou compartilhar meus segredos, não vou compartilhar o que eu sei, porque se eu compartilhar tal, e guarda as coisas e não compartilha, ou compartilha no nicho muito pequeno, eu vejo que tem muita gente que se preocupa com esses segredos. Como você enxerga isso, cara? Esse é um assunto também é mixed strategy, porque depende muito da sua atitude interna. Tipo, eu vejo que se a raiz da sua decisão é uma coisa que é autêntica, isto é, tipo, se você não tivesse repressões nenhuma, ou se você não tivesse obstáculo nenhum, você tomaria a mesma decisão? Então, muitas vezes isso é por medo. E quando é por medo, eu não gosto de tomar decisão por medo, eu sei que não me faz crescer, sabe? Então, se a decisão é por medo, eu foldaria esse spot e tentaria contribuir. Agora, se a decisão eu não quero contribuir porque não me move, ok. Eu vejo que, no meu caso, eu vi que não compartilhar coisas seria por medo, medo de ser rejeitado, medo de ser ruim, medo de várias coisas, e os frutos de contribuir sempre foram muito bons, sabe? Sempre
gerar valor sempre me abriu portas e sempre me fez feliz. Tipo, o começo do poker é muito foda, velho. É muito foda. Porque, velho, você não sabe o que você tá fazendo, você tá aprendendo. É um trabalho solitário. Todo mundo querendo uma expectativa sua de resultado. O resultado, você não puxa tanto pro seu pé quanto você poderia, porque você não tem tantas ferramentas assim, mas você controla no longo prazo. Então, contribuir e gerar valor foi uma coisa que me moveu muito no início, nos primeiros 2 anos, porque eu via um caminho, tipo, tudo bem, tô fracassando total aqui na parte técnica, mas eu tô aprendendo alguma coisa na minha vida, saca? Eu não tô perdendo tempo. E eu vejo que quem não contribui, perde. Tipo, tem uma frase muito da hora do De Rose que ele fala assim, muito perde quem nada tem, perde a oportunidade de dar. Então, tipo, se você não tem algo para contribuir, você tá perdendo a chance de dar. Tudo bem, eu tenho para contribuir, mas eu não quero dar. Se você não tá dando por medo, beleza? Escolhe esse spot, esse range pra sua vida e leva esse range pra ser mais EV. Na minha vida, eu não quero esse range, tá ligado? Eu sei que tomar lição por medo nunca trouxe nada de bom. E eu vejo que quando você abre espaço para outras coisas entrarem, sacou? Tipo, você tá... O conhecimento que você tem que te fez ganhar no limite que você joga, não é o conhecimento que vai te fazer crashar o próximo limite. Se você não contribuir para as pessoas, parece que é mais difícil chegar ao novo conhecimento, sabe? De tipo, e é engraçado, quanto mais você compartilha, mais as coisas andam, mais conexões você cria, e muito do prazer tá nas pessoas, eu vejo hoje. Demorei para entender isso, que muito do prazer tá nessas conexões com as pessoas. Então, tipo, quando você tá compartilhando, você tá criando conexões. Tem uma história da hora que, um exemplo para ilustrar isso. Eu tava no dia 3 do BSOP Millions no ano passado, e aí tinha vários caras, brothers, que estavam lá, tipo o Léo Matos, Zaká, o Zinhão, o Gu, 22 Nuts, o Marcelo, vários caras legais. Tava uma sincronicidade, tava um clima bom. E aí eu joguei uma mão com um menino, tava na minha direita, e basicamente o moleque fletou as eyes do Big, e aí eu fiz 2 pares, e enfim, eu estaquei ele, não estaquei o cara. E o resumo da ópera foi que eu falei, o que você tinha? E aí ele falou, não posso falar, vou te dar muita info do meu game. E eu fiquei olhando e falei, você tá zoando, né? Tipo, velho, qual é a chance de a gente jogar o mesmo spot e eu usar isso para ajustar contra você nesse torneio, live, tipo, as pessoas perdem a noção de quão variável é a distribuição de eventos no poker, tá ligado? Tipo, velho, pelo amor de Deus, velho. E aí eu falei, não. E eu vejo muito isso de, tipo, o que pensa em compartilhar isso, saca? Quem vai usar isso contra você? E, tipo, tá, imagina que eu te passei um hotspot, tá, esse é um spot muito bom para fazer no turn. Se eu sei que você sabe, eu tô um level acima. E como é o counter spot contra esse spot? Ponto. E aí, isso não te faz jogar melhor, saca? Isso não te faz ter mais tesão, ficar mais presente, mais atento. Então, cada lado que eu olho nesse aspecto de compartilhar ideias, sempre vem um lado bom, saca? E o lado ruim geralmente vem por medo. Então, eu decido foldar isso e compartilhar o máximo que eu consigo. Se eu não me engano, esse negócio de compartilhamento de ideia também, eu tive vários aprendizados em cima disso, mas se eu não me engano, no livro Organizações Exponenciais, ele fala isso, né? Porque hoje o tipo de empresa que a gente tem hoje em dia, elas são código aberto, elas abrem as informações ali, por quê? Porque vem uma chuva de informação querendo contribuir e isso acaba sendo um ganho exponencial. Então eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, quanto mais contribuir, quanto mais informação, quanto mais eu falar o que eu sei, mais eu aprendo em falar o que eu sei e mais chega a oportunidade e leva, tá ligado? Talvez o cara perdeu uma oportunidade de você discutir uma parada e ele levar ele lá pra cima porque tinha o medo, o receio que você falou. É muito Sim. louco isso, né, cara? E esse jogo, essa decisão vai pro flop, né? Tipo, a gente tá falando pré-flop se é bom ou não compartilhar ideias. Aí no flop o que você faz quando você não compartilhou ideias? Tipo, como você lida com as decisões que você tomou com base em medo. Então, por isso que o mental game é muito sick, porque o mental game não é eu não tô tiltando, isso é uma parte, não é só isso. É a parte, tipo, qual é a sua atitude perante o estudo? Qual é a sua atitude perante os relacionamentos? Qual é a sua atitude perante a execução da tomada de decisão? E volta pro mental game, né? Vai muito acima, né, cara? Outra coisa que eu não posso nunca deixar de passar, falar um pouco sobre rotina, cara, é uma coisa que eu sempre, acho que é uma coisa bem importante, eu gosto de entender pra caramba. Eu queria saber, assim, como que é a sua rotina diária, semanal, como você desenvolve isso? Você falou que é um cara que gosta muito da liberdade, mas como você faz para manter os hábitos, como funciona isso com o Luigi? Show. Eu tenho travado, tipo, o meu ritmo matinal, que eu geralmente faço, então varia muito de acordo com o ambiente que eu tô, foi variando ao longo dos anos no poker, e hoje meu ritmo matinal eu acordo, tomo água, aí tomo sol,
me alongo, pratico o método de Rose, então geralmente faço alguma prática de vários tipos. Depois faço o café da manhã, começo a journal, escrever coisas que estão na minha cabeça, depois começo a seguir meus mini hábitos, jogo, converso com algumas pessoas, tomo banho, leio um pouco e me alongo e durmo. Basicamente isso num dia standard, certo? E quando eu tô off, varia muito, mas o ritmo matinal eu gosto. Adoro tomar sol, adoro parar um tempo para pensar. E aí eu deixo variado. Mas geralmente os drivers são mini hábito, o principal compromisso do dia, se vai ser jogar ou não, se vai ter reunião com alguém ou não, vai ter uma conversa troca da hora. E alimentação eu também deixo bastante conforme as coisas. Eu não estou limitado ao horário, não gosto. Tá, sentir fome eu como, não sentir fome eu não como. Agora, eu não vou comer se eu tô comendo por ansiedade ou se eu tô comendo para amortecer alguma coisa, tá ligado? Tipo, geralmente eu janto no mesmo horário. E aí tá acontecendo tudo ruim no jogo e aí tinha vontade de jantar 2 horas antes. Não vou jantar 2 horas antes, sabe? E uma coisa que eu faço também, desde que eu comecei, é fazer jejum de domingo. Eu não como de domingo, só tomo bullet e é bem gostoso, saca? Traz uma sensação de você tá clean, você tá fresh. Quando eu jogava, eu fazia só de domingo também, cara. Eu fazia isso de domingo quando eu jogava. Os primeiros 2 foram complicados, depois foram bem legais, cara. E é engraçado quando a sua mente, ela entende, nas primeiras horas, ela dá umas 4 horas, no momento que você tá com fome, ela começa a ficar meio brava. E aí você mostra pra ela que você não vai comer, é impressionante. É impressionante. É uma experiência legal. Sim. Cara, você falou um pouquinho de hábito, eu queria saber, na sua opinião, assim, quais hábitos você vê que acabam sendo superestimados pela galera, que você vê que não traz tanto resultado assim, e aquele que é subestimado, aquele que o pessoal acaba não fazendo, mas traz muito benefício, pelo menos na sua visão. Essa é uma boa. Varia muito também do mixed strategy da sua atitude. Tipo, eu vejo que a chave tá para saber se um hábito é bom ou ruim para você é se você está usando esse hábito para amortecer uma dor ou não. Tipo, se você medita para amortecer a dor, você está com a dor de você ser o cara que não medita no seu grupo social. Todos os jogadores do meu time são alta performance e meditam, entre aspas, certo? E você não é um cara, velho, não tô afim, velho. Pô, não tô afim de fazer. E você vai e medita por quê? Porque falaram que é bom e você não quer ser rejeitado por aquele grupo. Então, esse hábito vai ser horrível, porque você está fugindo de uma dor. Então, acho que a chave é essa. Se você entende isso, qual hábito você usa para fugir da dor, para anestesiar a dor? Porque esse hábito tira a sua presença. E aí, quando você entende, é uma questão de você ir testando vários hábitos e falar, tá, isso funciona para mim, isso não funcionou nesse momento. E eu vejo muito que as coisas vão sendo entregues para você, tá ligado? Quando você tem uma atitude, você está buscando genuinamente crescer, você está buscando genuinamente ser você, as coisas certas aparecem na hora certa. Então, em certo momento, meditar vai ser muito bom. Em certo momento, andar muito. Em certo momento, caminhar muito foi muito bom para mim. Nessa semana que eu estava conversando, a gente estava trocando ideia antes, que estava bem desafiador, refletindo sobre tudo, questionei tudo do poker em mim e, tipo, devo continuar jogando ou não? Por que eu tô jogando? Eu corri muito, velho. Corri como nunca. Então, corrida foi muito importante. Enfim, então eu diria que olha para os seus hábitos e vê se você está fazendo aquilo para fugir. Tá? Se você está fazendo aquilo para fugir, um exemplo meu. Eu descobri que quando eu estava grindando e eu ouvia música, eu estava fugindo de vergonha. Era um amortecedor. Então, ouvir música foi horrível. Quando eu parei de ouvir música, comecei a sentir dores que eu não queria sentir e cresci muito. Mas, por exemplo, outros caras, para ouvir música, para eles entram em flow. Sabe? Então, varia. Por isso que eu falo que é mixed strategy. Varia muito do seu olhar e por que você está fazendo aquilo. Cara, você ontem postou, né, antes de a gente estar gravando aqui a entrevista, galera, uma caixinha de perguntas lá, e eu recebi uma pergunta que era para ser feita por você, de uma pessoa que viu, e você também tinha me falado uma pergunta, então vou abrir espaço ali para a pergunta da galera. Começando com a pergunta que eu recebi, depois você responde a que você recebeu ali, que você achou bacana, beleza? Eu recebi uma pergunta assim, que o cara queria saber a sua opinião, a nossa opinião, mas eu vou estender aqui mais para você, que é sentido assim, que, cara, como você vê a questão Tem muita gente que fala que a parte mental acaba não sendo tão importante no início da trajetória do jogador. Ele tem que sentar, sei lá, a bunda na cadeira e só jogar e só desempenhar isso ali que vai dar certo, né? E aí ele perguntou como você enxerga isso, se realmente você compartilha dessa opinião, ou se você também entende que, cara, já desde o início o cara desenvolver a parte mental também vai ajudar muito a ele ter mais performance ali nas mesas. É basicamente sua opinião sobre esse tema, cara. Eu acho que se você trabalhar o seu autoconhecimento, quanto mais cedo, melhor. Porque um cara que
tem a técnica e não tem autoconhecimento, ele vai ter dificuldade de evoluir com a técnica. Porque o poker, ele mexe muito com o seu emocional. Tipo, ele mexe muito com o seu mecanismo de defesa. O poker é um espelho. E o poker é incrível comparado a outros mercados, porque se você tá desalinhado, como eu falei no início, você tá fudido. Você não vai andar. Você pode andar um pouquinho, mas é só pra você andar e cair um pouco mais pra frente. Essa tem sido a minha experiência. E se você tá alinhado, você anda. Então, se você não sabe, tá, imagina um cara que ganhou há 4 anos atrás e ele não tem mental game, mas ele crush, ele grinda pra caralho, estuda e tal. E por algum motivo ele entrou na sombra dele e entrou numa área que ele não sabia lidar na vida dele, saca? Teve problemas com relacionamentos, etc. O jogo tá andando, a curva de aprendizado tá continuando. Esse cara não vai ter tanta energia para estudar quanto ele teria se ele tivesse alinhado. E como que ele vai se alinhar se ele não tá olhando para dentro? Então, make your choice, sabe? Tipo, eu vejo que autoconhecimento sempre vai ser o caminho para você se alinhar. Se você tá indo para fora, tentando alinhar dentro, chora. Pode correr o mundo inteiro, você não vai achar nada. Tá? Isso não sou eu que tô falando, né? É provado há milênios. Então eu vejo que se eu fosse começar de novo, eu faria igual. Eu faria muito mental game, tentaria achar uma ferramenta que funciona para mim, teria dado de cara no chão várias vezes, foi bem difícil, mas eu encontrei uma que funcionou para mim. Agora, a chave é, o que você sente que deve fazer? Ele para de seguir os outros, tá ligado? Tipo, tudo bem, eu sou o cara que mais faço pergunta, eu sou o cara da maioria das pessoas que eu conheço, tipo, eu mais pergunto para todo mundo. Eu quero aprender, velho, eu tô aberto para aprender, mas tudo bem, o Marcelo falou que isso é muito bom para ele. A gente tava conversando antes e falou, velho, quando eu descobri que eu tenho um cara que é amigo do Jorge Paulo Lema e que ele é igual eu, explosivo, né? Tipo, isso expandiu minha consciência. Falei, caramba, isso é da hora. E como que isso aplica na minha vida? Então, tá, mental game pra você não é importante. Como isso se aplica na sua vida? Por exemplo, eu jogo um dos melhores amigos, o Peter. Ele é um menino aqui também na minha cidade, Maringá. A gente joga junto, a gente mora junto hoje. E ele pensa num cara que respira range. Tipo, você mostra uma mão pra ele, ele fala, tá, é isso. Tipo, mas no range, interação range versus range. Por quê? Porque ele tem o corpo emocional, ao meu ver, desobstruído. Ele é um cara muito descomplicado. Então, pra esse cara, o mental game não vai ser tão relevante, velho. Pra ele é técnica, mas tem cara que tem um mental game mais obstruído. Então, esse cara, bom, pensa mecanicamente ali, a física da evolução, o que vai ser importante pra esse cara. Não vai ser só técnica. Esse cara vai estar se martelando na técnica. Ele não vai estar querendo a técnica. Então, eu vejo que quem vai ter que responder isso é você. Porque o próprio cara. E uma coisa que as pessoas não enxergam é que, tudo bem, eu vou entrar no time de poker, por exemplo, que é o que é mais tradicional no Brasil. Quem é responsável por ter sucesso? Tipo, você vai colocar a responsabilidade da sua vida no time de poker, você tá gambleando muito, velho. Tipo, é muito gamble isso, saca? Velho, quem vai fazer minha vida dar certo sou eu, não sou os outros, saca? E então, como eu posso gerar valor para essa pessoa e o que ela tá falando que ela acha que é melhor para mim com base na experiência dela? Imagina, os caras que são backers de time, velho, eles já passaram quantos jogadores? Eles têm muita experiência, eles têm muito tato. Uma coisa que eu demorei para entender é que backer de time de poker é incrível em gestão. Eles são brilhantes. Eles podem ter, muitas vezes, escolhido não mais o poker, mas esses caras são incríveis em gestão, em lidar com pessoas, saca? Então, aprende o que você tem para aprender com esse cara e olha, no meu caso, o que eu demorei para aprender é a gestão. E foca em você, né? Sempre. Tipo, você tem que olhar ao meu ver, olha para dentro. Se você ficar olhando para fora e seguir os outros, vai dar bom, até certo ponto. E voltando para o que eu estava falando antes essa semana eu me questionei muito, que se você chega onde você quer chegar e não foi o que você escolheu, velho, ou se os paradigmas que você usou não são reais, isso é uma dor gigantesca, sabe? Então imagina um cara que chega no Panamá, milionário, e ele tá travado mentalmente. É melhor você estar na prisão livre, sabe? Mentalmente. A sensação de prazer vai ser muito maior. Então, acho que entra muito nisso de o que evolui para você, como que você evolui, que pessoas você admira, como elas evoluem. E aí já era, meio que você resolve esse tipo de conflito, que não é conflito, tá ligado? É uma questão assim de o que você pensa? Como aquilo funciona para você? Pronto, não tem conflito, sabe? Conflito tá para as pessoas elas delegarem. Pô, o que aquele cara falou, eu vou fazer. Isso é um gamble gigantesco, né, velho? Isso tipo, tem que alinhar os astros para funcionar, né, cara? Porque os caras são caras de valor diferente. Você pode se inspirar, falar, cara, faz isso, deixa eu tentar, deixa eu ver, deixa eu investigar, né? É parte, de novo, né, cara? Eu falo com isso, cara, parte da sua individualidade. Questiona, pergunta, ponto de interrogação.
por que o cara tá buscando aquilo? Eu tô buscando a mesma coisa? Aí é um bom indício. O cara é igual meditação. Eu medito. Por quê? Porque eu busco... O cara medita para buscar isso, isso, isso. Eu tô buscando a mesma coisa? É igual eu medito para buscar equanimidade, cara. Pô, pra mim é isso. Se você tá buscando outra coisa, talvez não seja essa ferramenta, né? Porque é tudo ferramenta. Meditação, exercício, alimentação, tudo são ferramentas. É o barco. É o barco. Você usa eles se você quiser andar na água, mas se você quiser ir na estrada, você usa uma bicicleta, um carro. Você usa o que tem à disposição, né, cara? E esse é o motivo pelo qual, cara, você fala, que jeito que esse cara tá ganhando, né? Tipo, esse cara nem estuda. Por que esse cara tá ganhando? Porque esse cara tá sendo verdadeiro com ele. Ele tá sendo verdadeiro. Tipo, se o cara quer beber o tempo inteiro antes de grindar e ele tá super feliz com isso, velho, ele tá crunchando. Por isso que a vida dele anda e a vida de quem tá seguindo a mente dos outros não anda. Porque esse cara tá sendo autêntico. Então essa é a chave, é você ser real com você, saca? E isso é foda, não é fácil. Porque desde criança a gente tá sendo condicionado, né? Tipo, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz isso. E aí que extrapola um pouco da competitividade do poker e traz para uma evolução maior, que o poker, ele é brilhante, velho. Tipo, a gente tem acesso a uma evolução em 4 anos que se demoraria 40 no mercado tradicional, saca? Porque o poker é muito rápido. Tipo, é isso, 3 meses tá fazendo e as coisas não estão andando, 6 meses não estão andando, quem fez merda? Ou quem deixou de melhorar? Você, velho. E, tipo, em 2018 eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Saca? Eu gosto de falar que o poker te dá feedback diário, né? As outras profissões você espera 1 ano inteiro, 2 anos para saber se você tá fazendo merda. No poker você consegue ver quase que diariamente se você tá fazendo ou não. E você vê nas suas stats, né? Tipo, sim, a upswing não tá no gráfico. A galera que tá olhando o gráfico tá olhando pro lugar errado. Tá olhando pro lugar errado. Olha se você tá no upswing no seu tracker. E fala pro seu brother, pro seu coach ou pro seu backer e fala, velho, me mostra se eu tô no upswing ou não. Me ensina, ou aprende. Melhor, né? É melhor você aprender do que você ficar dependendo dos outros. E aí você fala, tô no upswing. Nice. Não. Tipo, isso trouxe a bola pro meu pé. Quando eu tava muito frustrado, que eu coloquei energia em coisas que não me satisfizeram, depois que eu aprendi a mexer no hand to note, eu trouxe a bola pro meu pé e comecei a ver o jogo melhor. Eu falei, caramba, como que eu tô reclamando do jogo, sendo que eu tô jogando under, fazendo isso, under aquilo, under aquilo, under aquilo. Então, enquanto eu não estiver jogando no mínimo assim, trabalha, vai. E aí foi um jogo muito legal, porque eu comecei a ter competitividade que eu nunca tive de grindar muito. Velho, eu quero fazer mais mãos pra eu chegar e ver como fica minhas mãos. Eu quero fazer... E aí, pum, as coisas andam, sabe? Você trouxe pra perto, olhou pra você e foi autêntico. Cara, ainda pegando essas perguntas que receberam ali, além das que eu imaginei aqui para o nosso papo, você recebeu uma pergunta também sobre como jogar ali no mid, stakes, como ser vencedor e tudo mais. Se quiser até complementar a pergunta e responder. Show. A pergunta do Emanuel foi assim, falou, como eu posso vencer jogando mid stakes sem estar no time de poker, jogando por conta? Esse é um belo desafio. Eu diria que o caminho para fazer isso ser real é você entender o que o time de poker oferece. Então, o que o time de poker oferece? Ele oferece uma atmosfera segura para você lidar com a meteorologia imprevisível do jogo. Certo? O time é uma relação de networking constante para você estar feliz fazendo o que está fazendo enquanto a variância está passando, por um lado. Por outro lado, ele oferece informação para você plantar bem. Então, eu acredito que para você vencer esse mid stakes fora do time de poker, é você fazer a mesma coisa com o seu dinheiro. Então, pegar e investir em coaching para ter informação, investir em curso, investir em software, investir em, enfim. E, abrindo parênteses, por que motivo no poker a maioria das pessoas são niche com investimento? Tá? Tipo, por que me ajuda aí, me responde aí. Eu não entendo, velho, eu não entendo. Tipo, parece que o cara só quer ganhar, tá ligado? E os caras que investem são os caras que cruncham, né? Yuri, tipo, ele sempre falou isso, né? Há 5 anos eu vi ele falando isso, que, velho, você tem que investir, velho. E eu não entendo como que os caras não investem, saca? Não rasgam dinheiro investido. Tipo, os caras não testam, são super niche. Tipo, quero só todo mundo jogando e eu ganhando. Como assim, velho? Daqui a 1 ano você vai estar pra trás, sabe? Então, não seja niche no investimento, tipo, espios investindo, tá ligado? E abrindo um double parênteses ali, e se você não tem grana, o que você faz? Veja, investimento, você pode... Eu lembro na faculdade que uma economia ela cresce de 2 formas, investindo. E como que o investimento surge? Por poupança ou por crédito? Eu nunca tive grana por poker. Então, mas eu tinha ideias e eu tinha atitude. Eu consegui um investidor para investir nas minhas ideias. E se não der certo? Eu falei, vou fazer até dar certo. Eu me comprometi com aquilo. Então, você tem sua palavra, velho. Você tem sua reputação, você tem sua ética. Então, e isso vale dinheiro. Porque isso gera dinheiro.
Então, se você não tem grana, alguém tem grana e está disposto a fazer mais grana, tá? Enquanto essa pessoa. E se você tem grana, investe. Então, você vai investir em conhecimento, vai investir em coaching, e não precisa ser caro. Tem muita gente gerando um monte de valor de graça, tá ligado? Quase de graça. E é você saber valorizar, aprender com isso. E, por outro lado, o que eu faria seria criar uma rede de networking para trocar ideia. Então, isso vem de vários lados. Seus amigos, é sempre importante ter tipo, pessoas do seu nível, pessoas que você ajuda e pessoas um nível acima, vou ver. Cara, eu quero fazer isso uma faz com que pergunta você crie essa atmosfera. pontual nisso, nessa criação de rede de network, eu tenho uma posição muito interessantíssima, eu queria encontrar a sua. O que o cara tem que levar em consideração, quais aspectos ele tem que levar em consideração para se aproximar a alguém, para ter esse network, o que ele tem que observar para se aproximar e para buscar esse tipo de pessoa, né? Porque às vezes não é só aproximar, é buscar e gerar valor para ela. Como você vê isso, cara? Isso é bem importante. Eu vejo que é muito importante você saber o que é importante para você e se você vê naquela pessoa, se ela vai fazer isso acontecer. Por exemplo, se para mim é muito importante evoluir. Eu não consigo estar perto de pessoas que não estão querendo evoluir muito. Eu me incomodo. Então, para mim é natural. Eu já olho, já sei. Eu já converso, já escuto. Então, é você olhar para os seus valores e encontrar pessoas com valores parecidos. Na essência é isso, ao meu ver. Na prática, é muito mais intuicional, assim. Tipo, é muito mais... A gente está conversando, eu tô sabendo. E você sente quando a pessoa está do seu feitio ali, se você admira ela e tal. Para mim é muito importante estar com pessoas que eu admiro e que geram valor recíproco. Por que eu gero valor? Não porque eu quero receber valor. Então, porque eu entrego e eu gosto de estar com pessoas assim, é divertido, é funny, a gente vai além, tem um rush legal e tal. Então, eu diria isso. Olha seus valores, encontra pessoas com valores parecidos e as coisas levam tempo. Tipo, você tem que plantar. Se você quer colher, saca? Tipo, é gerar valor. Gerar valor. E depois, acabou, não espera em troca. Tipo, porque você já tá ganhando absurdo gerando, tá ligado? Eu troco com várias pessoas fora do poker que elas estão tipo, buscando encontrar o propósito delas, que viver uma vida sem esbarrar nos outros, uma vida intencional. E muitas delas, elas estão querendo compartilhar conhecimento. E no poker a gente pode fazer isso de muitas maneiras, saca? E isso é um privilégio muito grande. Então, tipo, você tá compartilhando conhecimento, velho, você tá ganhando tão hard, sabe? Porque as pessoas em outros mercados, elas estão simplesmente fazendo e não podem compartilhar. Eu diria que as pessoas às vezes têm essa questão de gerar valor e tudo mais, às vezes a pessoa tem um medo de, cara, mas eu não tenho nada, e eu vejo que muita gente se prende a isso. E eu tinha isso, mas eu aprendi, eu falei, cara, mas um pouco que eu tenho, que eu já adquiri e tudo mais, se eu compartilhar é legal. E aí você começa a aprender pra caramba, cara. Então não precisa você ser o melhor cara do mundo para começar a compartilhar as coisas. Por quê? Porque você vai trazer pessoas que estão no mesmo nível que você e vocês dois vão crescer junto e daqui a pouco você vira uma parada. Cara, esse BGCast é próprio disso, cara. Eu não sabia entrevistar nada. Muita gente fala, Marcelo, você, cara, não sou comunicativo, não é dessa ideia e tudo mais, mas, cara, eu quero gerar valor. Eu quero entrevistar as pessoas e ver como é que é. Eu vi alguém fazendo isso e falei, cara, eu não vejo isso no poker. Eu queria ter esse tipo de informação no poker. Nasceu só da vontade. Como fazer? Não fazia ideia. Hoje em dia, muita gente fala, como você faz isso? Eu falei, cara, não sei, cara, eu só fiz, tá ligado? Só queria fazer valor. Sim. E essa ideia, né, velho? Então, é muito legal. E, cara, pra gente ir já pra parte final aqui, eu queria saber, assim, se você pudesse compartilhar com o pessoal ali 3 livros, 3 conteúdos que podem impactar, que mudaram ali a vida do Luigi e possa impactar a vida do pessoal aí também. Pode ser livro ou curso, aí você, um poker fora dele, show, em qualquer cenário. Os 3 principais, eu diria, tem um livro que chama As 4 Disciplinas da Execução, é um livro muito bom para você ter uma visão de como executar metas. O segundo é Mini Hábitos, que mudou totalmente minha rotina e foi bem na hora, me ajudou a executar, unir o abstrato e o concreto. Eu tinha muitas ideias e não conseguia executar, e com esse sistema eu tenho conseguido avançar. E o terceiro é um livro que chama Do Zero a Um. É um livro de um cara que fundou o PayPal. Ciclo, né? Tipo, Ciclo. Esse livro é muito legal porque ele fala que a ideia central é o que é valioso no mundo. Tipo, o que vai ser valioso? O que vai tornar um cara bilionário? Não que a meta seja ser bilionário, mas o exemplo extremo é fundar levar a Microsoft de onde ela está hoje para um nível muito bom. Não, ele fala, não é do 1 ao 100, é do 0 a 1. É quem funda a Microsoft, traz ela do zero, de uma coisa que não existe, para uma coisa que existe. E não só isso, ele traz ideias muito legais, vários gráficos que ilustram muito bem vários fenômenos econômicos de um jeito simples. Então, me marcou bastante. E você já leu ele? Já li. Qual foi a sua sacada com ele? Cara, ele tem um pouquinho também disso das organizações exponenciais também, da questão de informação, cara.
esses livros, geralmente, quando vai que ele fala muito de tecnologia, ele fala muito das novas coisas que vão acontecer, eles falam muito desse compartilhamento de informação, que disso vai sair as criações que você está falando, né? Então, o cara vai sair do zero, não tem nada, e isso ele vai juntar informações e criar algo mais ou menos. Então, eu fui muito dessa parte do conhecimento, do compartilhamento te leva a fazer. O PayPal é um exemplo disso, né, cara? Pô, ele juntou ali coisas que já tinham no universo e criou uma parada diferente, né, cara? Então, o meu insight foi mais para essa linha. E hoje eu vejo que é muito mais sobre você degustar o processo de compartilhar. É uma coisa que eu estou aprendendo a fazer, super desafiador, que a gente está conversando antes de... e depois imagina que você chegou do 0 até 1, e aí? O que aconteceu na sua vida? Tudo bem, você conseguiu coisas, teve experiências, cresceu, venceu, mas e aí? É o processo de você aproveitar isso, tá ligado? E você degustar. E isso é foda. Porque a gente foi educado que no futuro vai acontecer alguma coisa. E não tem nada no futuro, sabe? A parada é agora. E a parada é o quê? Para o 1 acontecer, para você sair do 0 para o 1, para ele ser grande, esse 1 exponencial, você vai ter que passar por isso, principalmente hoje em dia. Hoje em dia não tem muito jeito, cara. Você precisa de informação. A gente está num mundo de informações, né, cara? Quanto mais informação tem, melhor para o sistema, de alguma maneira, né? É muito louco. E no poker é um terreno muito fértil para isso. Porque me fala em que área em 4 anos você consegue ficar bom. Não existe. Não tem. Por que no poker consegue? Porque você é incrível? Não. Porque todo mundo está incipiente. Porque a ciência é nova. Tipo, você vira um matemático sinistro em 4 anos? Não tem como. É super complexo. Poker, você consegue ser um cara muito bom em 4 anos? Por quê? Porque tá começando. Tipo, velho, o poker tá mais aberto do que nunca, velho. Mas do que nunca. Mas até mesmo os high stakes? Sim. Se não tivesse aberto os high stakes, os caras lá do Nine Tails não estariam crushando. Tá ligado? Os caras estão deitando. Tipo, é prazeroso de ver. E aí, pra falar que o poker morreu? Que... Existe. Saca? Não, cara, e quem você gostaria de ver aqui no BGCast, Lid? Quem você acha que valeria a pena escutar? Posso chutar 2? Sugere 2, com certeza. Eu diria o Pivi, seria um cara muito massa para conversar. Vou chutar 3, vai. O Goff seria um cara legal de ouvir. E o Marcelo Ases, que é um... Encontra o Goff aí, você encontra ele. Encontra o cara sumiu, cara. O cara sumiu, cara. Ai, velho. Mas nice. O Goff tá avançando lá nas paradas dele, no processo dele. Eu tô falando assim, porque outro dia alguém perguntou sobre ele, eu falei, cara, sumiu, velho. O Goff é um dos caras mais siques, porque o Goff é o cara que consegue executar muita ideia e consegue ir ao no que ele acredita, tá ligado? Tipo, e aí? Quem chegaria no nível do Goff e tocaria o foda-se no poker? É foda, velho. Quem tocaria o foda-se depois que ele chegou no nível que ele chegou, tá ligado? Ele fez isso no business dele de qualquer maneira, né? Exato. Ele tocou foda-se de novo. E isso é muito interessante, porque é uma vida desprendida, saca? É uma vida que ele deve experimentar coisas extraordinárias, assim, de conexões, enfim, de vários aspectos. É um cara que eu admiro, com certeza. Eu tenho conexão com o Gui, que era o sócio dele lá, eu já tenho mais conexão. Que da hora. Conexão. E como você enxerga o Gui? Qual é a conexão com ele? Tipo, enfim, ele também é um cara sinistro, né? Um cara que executou no poker e fez fora também. Eu tô num grupo de mentoria que ele é um dos gestores, entendeu? Então, minha conexão, basicamente, dele é nessa área da parada é com ele, entendeu? Então, não tem, assim, troquei pouca ideia com ele, assim, mas eu tô falando conexão por estar nesse grupo ali envolvido. Legal. Mas ele é o cara que, estratégico por trás, né, cara? Que fez a parada acontecer. Ele que fez a parada acontecer lá. E também conecta com todo mundo pro poker. Tipo, você não precisa compartilhar ideias para você crescer. Você pode ser o cara que executa bem por trás, sabe? Você pode ser o cara que executa as planilhas. Você pode ser... Velho, a parada é... O cara que criou o PioSolver, talvez ele não seja o melhor jogador do mundo, mas é o cara que criou a parada que todo mundo hoje em dia estuda. Eu sei que ele não é um jogador, ele é um matemático, né? Se eu não me engano, que fez a parada, mas o quanto que ele contribuiu para a parada, né? Tá por trás das câmeras. Essa é a moeda, é quanto valor você gera. Isso é dinheiro, saca? É tipo, quanto valor você gera e quanto você segue seus valores. Porque, tudo bem, eu gerei um monte de valor pro mundo e não tô feliz. Era melhor ter não gerado um pouquinho e ter ficado mais feliz. Eu não jogo poker, né? Todo mundo pergunta, eu não jogo mais, cara. Eu só tô por trás das câmeras hoje em dia, né? De alguma maneira, né? E quanto valor... Pô, você me gerou muito valor. Um ano atrás, quando eu me mudei, fiquei 3 meses na Argentina, e foi quando eu tava nesse processo de encontrar o que dá atração na evolução emocional. E aí foi vendo o seu podcast com o Yuri também, um grande abraço pro Yuri, Sick Guy, que foi vendo as ideias de um livro que ele recomendou, que eu falei,
E aí eu fui tão fundo que eu encontrei coisas que eu não tinha visto ainda. Então, obrigado, Marcelo. Você proporcionar esse portal para todo mundo é um valor animal, sabe? Vai além da aparência, vai além dos resultados. E no fim das contas, tudo bem, você tem resultado, e aí? Não é só isso, né? Tem muito mais. Cara, você falou os 3 caras para entrevistar, mas me deixa uma pergunta também, que se eu fechar com eles, que pergunta não pode faltar no podcast desses caras. Eu faria 2. Faria quem são as pessoas que te inspiram e que perguntas movem a sua vida. Nice. Pode ser uma coisa legal de a gente ouvir. Para fechar, uma bem simples agora. Por que valeu a pena estar aqui hoje, cara? Valeu a pena porque é gostoso trocar freestyle com pessoas que gostam de discutir ideias. Isso é uma coisa que me move muito, discutir ideias. Então, só de trocar ideia já valeu muito a pena. Aprendi muito, foi bom. Valeu. Luigi, meu parceiro, eu que aprendi, de novo, gratidão imensa ali por trazer tudo isso, cara, mostrar sua visão. Acho que todo mundo tem uma visão, todo mundo é individual e a sua compartilha de várias ideias que você falou aqui. Então, obrigado pelo seu tempo, valorizo muito o tempo das pessoas, então tá aí trocando essas ideias, por ter gerado tanto valor para os caras. Se você quiser deixar uma mensagem final ali, tá na sua mão, meu parceiro. De nada, foi um grande prazer. E eu acho que a sacada pro poker é você usar saber e ser você, saca? Isso vai te fazer chegar muito mais longe do que você imagina. Vai te fazer ser feliz no caminho, tá ligado? Essa é no ver. Esse é o jogo. Isso eu não tinha entendido, demorei pra entender. E aí eu falei, nossa, que fixe, tá ligado? Meu Deus. E aí eu tô jogando de novo. Depois que você vê, né, cara? É bem isso. Galera, então é isso. Valeu. Mais uma vez, obrigado, meu parceiro. Se você curtiu a entrevista, deixa seu comentário, fala aí o que você achou. Curte, compartilha com os amigos e vamos levar essas mensagens, essas coisas positivas aí para mais pessoas, beleza? Vamos que vamos e até o próximo BGCast.